Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus Cristo cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos 1000 vezes mais na vida deste homem, desta mulher nessa casa, que o favor do Senhor seja abundante na nossa casa, que a sua presença encha a nossa vida, que o Senhor nos abra caminhos, nos abra grandes portas, que o Senhor nos dê livramento e que toda a cilada do diabo seja quebrada no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, coloque a tua mão sobre nós. Nos faça, Senhor, ir além, nos faça avançar, nos faça acelerar para o teu propósito e para o cumprimento daquilo que tu tens para a nossa vida. Pedimos a tua bênção, pedimos o teu favor e que a tua mão, Senhor, nos conduza em todas as coisas. Nos guia, Senhor. Nos proteja, Senhor, por todos os lados e pode trabalhar, Senhor, no nosso entorno. Nós te pedimos em nome de Jesus. Senhor, tu és o Senhor da nossa vida. Gerencie, Pai, nossos relacionamentos, aqueles que devem ficar e aqueles que devem sair. Gerencie, Pai, aquilo que deve ficar na nossa vida e aquilo que não pode ficar na nossa vida. Conduza-nos com sabedoria, com paz, com graça, com favor. Afasta a ansiedade dessa casa, a insônia, as preocupações, o jugo espiritual, no nome poderoso de Jesus Cristo. E nós damos bem-vindo ao Espírito Santo aqui nessa oração. Sê bem-vindo, amado, doce Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus derrame graça sobre a tua vida e que nunca falte a paz, o amor e a alegria do Espírito Santo na sua vida. Eu quero começar essa oração aqui falando das maravilhas do Senhor mais uma vez. Eu recebi o testemunho da Claudineia e ela mandou o seguinte testemunho para a gente. Venho testemunhar que no dia 12 de agosto recebi uma cura na oração da manhã. Passei mais de 15 dias com um fluxo contínuo e já estava com anemia, precisando tomar ferro na veia. Mas após a oração o fluxo parou. Estou curada, para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe o Senhor, sua família e que todas as bênçãos que recebemos nas orações sejam revertidas em bênçãos sobre a vida de vocês. Glória a Deus. Que bonito seu testemunho, Claudineia. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Que o Senhor Deus te abençoe. O Senhor Deus derrame graça sobre a tua vida. E você que está nesse propósito aqui de oração, declare aqui nos comentários 1000 vezes mais na minha vida, família, negócios, em nome de Jesus Cristo. Hoje é o primeiro dia desse propósito, nós vamos ficar 14 dias orando para 1000 vezes mais. E Deus me deu uma palavra, essa é uma palavra um tanto forte, mas você precisa escutar, porque essa palavra, ela mudou completamente a minha vida. Quando eu compreendi isso e comecei a dar ouvidos a voz de Deus, consegui matar certas coisas em mim, então a vida de Deus pôde fluir. Por isso o tema dessa palavra hoje é morrendo para dar fruto. Morrendo para dar fruto. Se algumas atitudes em nós não morrerem, nós não podemos frutificar. Escute essa palavra em João capítulo 12, verso 24, que diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Eu precisei ser quebrado para que a vida de Jesus pudesse fluir. A vida que o mundo precisava conhecer. Tem coisas na nossa vida que precisam morrer para que os frutos gerados pelo Espírito Santo, gerados pela palavra, gerados pela comunhão com Jesus Cristo, possam aparecer. O mundo, ele precisa ver o que Deus
fez na nossa vida, as novas atitudes, os novos pensamentos, a nova visão, o novo comportamento. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que ser luz aqui nesse mundo. Mas eu só consigo iluminar se o meu eu conseguir render ele totalmente a Cristo, a palavra de Cristo e a obra do Espírito Santo. Aqui nesse texto de João 12, 24, diz assim: em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. É tremendo esse versículo, porque Jesus está falando dele mesmo. E ele nos ensina que o grão de trigo, para dar fruto, precisa morrer. Para a vida de Deus aparecer, os comportamentos errados, a mentalidade errada, as atitudes erradas precisam morrer. Eu precisei dar ouvidos a uma criança, Deus usou a minha filha para falar comigo. Eu precisei render o meu coração a uma instrução divina vindo de uma criança para que a minha vida acelerasse, para que os frutos aparecessem, para que a luz de Jesus se manifestasse na minha vida. Somos chamados a morrer para o nosso orgulho. O nosso orgulho, ele sempre quer dar a última palavra. O nosso orgulho, ele pode nos derrubar. A Bíblia diz que Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Se Naamã não tivesse vencido o orgulho, ele não teria aceitado a instrução profética que veio através do profeta Eliseu. Ele teve que quebrar o orgulho, ele teve que se render a Deus. Às vezes nós queremos estar no controle da nossa vida, o controle total, mas o controle da nossa vida está em Deus. Nós precisamos colocar tudo nas mãos de Deus e aprender. Para algumas coisas não devemos dar respostas. Não devemos deixar com que o nosso coração seja inflado, sabe, por aquela prepotência, por aquele orgulho, pelo ego, que quer sempre ganhar. E digo mais, se você quer sempre ganhar numa conversa, o orgulho pode estar lhe dominando, pode estar querendo governar a sua vida. O orgulho, ele nos faz não ficar quietos. O orgulho nos faz fazer coisas fora da direção do Espírito Santo. O orgulho, ele te impede de ouvir a Deus. Ele deixa você cego. Ele lhe coloca em lugares escuros. O orgulho, ele traz uma independência. Nós somos chamados a morrer para nossa autossuficiência. Todos nós temos aquele pensamento que nós podemos, que nós conseguimos sem Deus. Nós precisamos colocar Deus à frente da nossa vida. Os resultados que você tem tido na vida talvez estejam mostrando para você que você precisa depender de Deus. Muitas pessoas que me escutam são capazes, são inteligentes, são trabalhadoras, têm se esforçado ao máximo e mesmo assim as coisas não estão fluindo na sua vida. E por que não está fluindo? Porque você ainda não morreu para a autossuficiência. Nós precisamos depender de Deus. Nós precisamos depender da sua graça, do seu favor. Cristo na nossa vida. Eu tenho aprendido isso, que por mais que eu me prepare para algo, se eu não depender de Deus, aquilo que eu espero que aconteça não vai acontecer, porque não acontece pelas minhas próprias habilidades, acontece pela graça do Senhor Jesus Cristo na minha vida, porque a graça nos dá poder para fazer mudanças. A graça nos leva além dos limites humanos, nos leva além daquilo que foi calculado, além daquilo que está programado, além do previsto. Devemos aprender a andar sobre a unção e a graça do Espírito Santo. E fazendo isso, toda ação carnal da nossa vida que independe de Deus, se rende a Deus.
se rende à palavra de Deus, à direção do Espírito Santo. Reconheça que sem Deus você não pode alcançar nada duradouro. Nós precisamos de Deus a todo momento na nossa vida. Sem Deus, eu não alcanço o que Ele tem preparado para a minha vida. Sem Deus, eu não consigo construir nada que venha ficar, que venha permanecer. Por isso, não descarte os seus fracassos, mas aprenda com eles. Eles fazem parte da escola de Deus para você. E tudo isso está formando o seu caráter de homem de Deus, de mulher de Deus. Que a sua fragilidade o leve a buscar a sua face e que rios de água viva fluam do seu interior. Quando andamos nesse princípio, reconhecendo a nossa dependência de Deus, reconhecendo que precisamos dele, a nossa vida, ela fica totalmente rendida a Deus. Quantas vezes, sabe, na força do braço, eu tentei movimentar as multidões e nunca aconteceu. Quantas vezes, na força do braço, eu tentei abrir portas e não aconteceu. Fui preparado para mesas de negociação e tive um não como resposta. Mas quando aprendi a caminhar pelo Espírito Santo, na dependência de Deus, a morrer para certas atitudes dentro de mim, a morrer para a minha vontade e aceitar a vontade de Deus e não só aceitar, porque às vezes a gente aceita, mas não fica feliz com a vontade de Deus. Eu aprendi a amar a vontade de Deus e a saber que a vontade de Deus é perfeita para a minha vida. A vontade de Deus é sempre a melhor. Por isso aprendi a me render a Ele. Quando você morrer para essas atitudes erradas, para esses pensamentos errados dentro de você, então você vai começar a produzir frutos. E esses frutos vão alegrar o coração de Deus. Amém? E não só alegrar o coração de Deus, você vai se alegrar com esses frutos. Amém? Porque quando vivemos a vida de Deus em nós, Deus envia coisas para a nossa vida que não estava nos nossos planos. E a vontade de Deus vai atrair o melhor de Deus para a tua vida. Receba essa palavra como uma palavra profética sobre você. Deixa morrer algumas coisas, para que a vida de Deus possa fazer com que os frutos apareçam em nome de Jesus. Amém? E os frutos vão dar testemunho de você. Os frutos vão te revelar para o mundo, em nome de Jesus. Você crê nessa palavra profética? Então escreve aqui nos comentários: eu preciso morrer para atitudes erradas e para minha velha natureza, para que o novo de Deus possa liberar 1000 vezes mais sobre mim. Glória a Deus. Pega essa palavra como palavra profética na tua vida. Quero agora declarar Deuteronômio 1:11, que diz assim: o Senhor Deus de vossos pais vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois e vos abençoe como vos prometeu. Eu profetizo 1000 vezes mais na tua vida, tua casa, teus negócios e projetos, em nome de Jesus Cristo. Renda-se a Deus hoje e você vai abrir a sua vida para que 1000 vezes mais entre na sua vida, entre no seu caminho. Amém? Glória a Deus. Deixa eu declarar agora o Salmo 91. E enquanto eu declaro o Salmo 91, quero pedir para você, compartilhe agora essa oração com 8 pessoas, mande para amigos, mande para parentes, mande para pessoas próximas. Glória a Deus. Deixa eu falar para você dos meus devocionais. Esse aqui é o Café com Jesus 2, é o meu lançamento, é um devocional. A cada dia são 365 devocionais, só que tem um detalhe: são perpétuos e atemporais. O que isso significa? Que eles não têm data, você pode começar hoje mesmo. E também você pode começar pelo Café com Jesus 1 e depois ir para o Café com Jesus 2. Vai ser uma bênção na tua vida. Tem direções práticas que vão trazer vida, vão trazer paz, vão ajudar você no seu dia a dia. Se você quiser adquirir, vai lá no meu site www.vinicius07.com.br. Eu estou impressionado com aquilo que Deus está fazendo através desses devocionais. Eu espero que Deus te abençoe tremendamente através desses devocionais, que tenho certeza, eles nasceram no coração de Deus
para abençoar e para cumprir um propósito na tua vida. Amém? E também quero lhe convidar a participar da Academia Kingdom Global. Essa semana nós vamos entrar num módulo novo e você não pode perder. Vá até o meu site www.vinicius7.com.br e se torne aluno da Academia Kingdom Global. Eu quero agora declarar os Salmos 91 e enquanto eu declaro os Salmos 91, eu quero que você entenda o poder de uma palavra profética. Amém? Nós estamos profetizando, hoje é o primeiro dia desse propósito, estamos profetizando 1000 vezes mais. E se você leva a sério o poder de uma palavra profética, você tem que ter disciplina e você tem que ter foco de fazer esses 14 dias em oração firme junto conosco, crendo que Deus te abençoará. E um detalhe, semeie essa oração na vida de 8 pessoas ou mais. Semeie, se você acredita, nós semeamos naquilo que nós acreditamos. E se queremos ter colheitas abundantes e fartas na nossa vida, precisamos semear a palavra de Deus que está nos abençoando. Amém? Vou declarar os Salmos 91 e depois eu vou orar por você. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, toque-os com o teu poder. Eu profetizo 1000 vezes mais na vida deles, Pai. E eu peço, derrama da tua graça o teu favor. Que a fartura entre nessa casa, que a abundância, a prosperidade, as riquezas de Deus entrem neste lugar. Também oro para que haja salvação nessa casa, que todos dentro dessa família tenham uma experiência com Jesus Cristo. Jesus, Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o Senhor da nossa casa, e é na autoridade do Teu nome que paralisamos agora toda ação contrária, toda obra das trevas, toda obra de inveja, toda contrariedade e resistência espiritual e damos uma ordem, saia do caminho deste homem, saia do caminho desta mulher e que a vida de Deus entre. A vida de Deus toque em você, a vida de Deus toque tua casa, a vida de Deus toque tua família. Agora, toque-os, Jesus, com o teu poder, que toda enfermidade física, emocional, renda-se a Jesus Cristo. Meu Deus, abre caminhos, abre portas, traga mais influência, mais força, mais favor sobre a vida deste homem e desta mulher. Oro, Senhor, para que dentro dessa casa a ansiedade não tenha poder, que dentro dessa casa a doença não tenha poder, que dentro dessa casa a aflição não tenha poder, as preocupações não tenham poder, mas que essa casa esteja totalmente coberta, protegida e blindada pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Senhor, e eu oro também para que todo jugo espiritual, tudo aquilo que está pesando sobre a vida dessa pessoa, tudo aquilo que está no seu entorno, tentando, Senhor, até mesmo sabotar os seus planos, os seus projetos, que isso seja desfeito no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória para os teus filhos, dá conquista para os teus filhos e que haja intervenção sobrenatural em nome de Jesus Cristo. Abre o céu sobre nós e libera das tuas promessas. Nos rendemos a ti, Pai, e que toda atitude ruim em nós possa morrer e se entregar totalmente a Jesus Cristo. Senhor, nós oramos
para que a nossa vida venha a dar frutos, que o Espírito Santo gere vida em nós, que o Espírito Santo gere as promessas de Deus na nossa vida. Cremos e declaramos a nossa dependência total e completa de Jesus Cristo, da sua presença e da sua palavra. E eu libero, Senhor, a palavra profética, e a palavra profética vai acontecer muito mais do que essa pessoa tem imaginado, porque o Senhor nosso Deus é aquele que luta e peleja por nós. Ele está à nossa frente. Nossa dependência, nossa fé, nossa confiança está em Jesus Cristo. Ele é o Senhor da nossa vida, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Te entregamos nossa casa, Senhor. Te entregamos nossos filhos e pedimos a liderança do Espírito Santo na nossa vida. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe tua casa, tua família. Amanhã, 6 da manhã, estamos juntos aqui em oração. Que Deus te guarde, proteja a tua casa e te livre de todo mal. Paz. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus 1000 vezes mais, entrando na tua vida, na tua casa, na tua empresa, nos teus negócios, no nome de Jesus Cristo. 1000 vezes paz, 1000 vezes alegria, 1000 vezes prosperidade, 1000 vezes mais favor, 1000 vezes mais oportunidades, em o nome de Jesus. Também oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja totalmente curado. Eu oro em nome de Jesus, para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Senhor Jesus, Tu és o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Por isso nós declaramos câncer,
infecções, alergias, inflamações, dores nos pés, dores nas juntas do corpo, braços, pernas, panturrilhas, que haja cura total e completa agora, no nome poderoso de Jesus Cristo. Declaramos saúde. Também eu oro para que todo tipo de problema de saúde, que é impossível uma melhora, que é impossível uma restauração, eu oro para que o poder de maravilhas de Jesus Cristo toque na vida dessa pessoa. E tudo aquilo que ela não conseguia fazer, que a partir de hoje ela comece a fazer. Está liberada a palavra com fé, em o nome de Jesus. Libera essa palavra profética, libera essa oração sobre essa vida e sobre essa família. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Quero fazer um pedido especial para você que está entrando aí, que você mande essa oração para toda a família que está passando por uma situação que já chegou ao limite. Já procuraram os especialistas, já foi feito N exames, já foi feito todos os tratamentos. Eu gostaria que você mandasse essa oração para pessoas próximas de você que estão passando por situações que são impossíveis aos olhos humanos de serem resolvidas. Mande essa oração de agora para essa pessoa. Amém? Para essa família orar, em nome de Jesus Cristo. Eu peço isso para você. Eu quero começar essa oração dando um testemunho. O testemunho do Tauan escreveu assim: a paz, que Deus abençoe o seu ministério e família. Tive um problema na perna esquerda, que estava muito inchada, vermelha e com febre que queimava. Fui ao médico, mas disseram que era artrose no joelho. Continuei com a perna inchada e febril. Não dormia, não conseguia andar de tanta dor. Comecei a ouvir o Senhor no YouTube no ano passado. Já em desespero e chorando muito, na oração das 6 no final, o Senhor começou a orar e estendeu a mão e eu levantei do sofá. Orei junto, clamando a Deus pela cura. Naquele momento senti um fogo subir dos pés até a coxa, um calor muito forte. Assim que terminou a oração, agradeci a Deus pela sua vida, dormi e no outro dia, de manhã, acordei curada. Só tenho a agradecer a Deus por tudo, pela sua vida, família e ministério. Depois fui ao médico pedir um ultrassom da perna e o resultado mostrou que eu tive trombose há muito tempo, mas Deus me curou. Agradeço a Deus por ter conhecido o Senhor. Que coisa linda seu testemunho, irmã. Deus abençoe Jesus Cristo. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Amém? E eu peço a cada pessoa que está entrando nessa oração, mande essa oração para os seus grupos, para a sua família, mas mande também para aquelas pessoas que talvez você não tenha nem muita convivência, mas que você sabe que essa pessoa está passando por um problema de doença, está passando por uma situação difícil. Manda para essa pessoa aí, manda para essa pessoa, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Eu quero agora entregar uma palavra do céu. Eu tenho me preocupado muito com como que as pessoas estão descuidadas com aquilo que elas falam. As pessoas, elas estão abrindo a porta para o inimigo através das suas palavras. Hoje eu quero falar sobre a boca grande. Esse é o tema, a boca grande. Nós sabemos como uma crítica, como uma injustiça, como uma difamação pode prejudicar uma pessoa. Às vezes não prejudica ela no sentido de, trazer um grande estrondo, mas prejudica o coração. Dói nas pessoas que acabaram ouvindo aquilo de forma e que aquilo é uma injustiça. Eu quero mostrar 2 versículos aqui para você, que é Provérbios 18, 21. A língua tem o poder da vida e da morte. Aqueles que a amam comerão do seu fruto. Aqueles que a amam comerão do seu fruto. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui?
que nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente coloca na boca. Você não vai comer qualquer coisa. Você só come aquilo que você gosta e também aquilo que você precisa. Bem, a nossa língua é exatamente isso. O que a gente fala é exatamente isso. A gente só tem que falar aquilo que nos faz bem. E quando nós falamos o que é mal, nós nos metemos em encrenca. Isso não vai ser bom para nós. É como comer uma comida que você não gosta, sabe? É como comer certos legumes que você não gosta. E Provérbios 16, 28 diz: o homem perverso vive provocando contendas, assim como o difamador, que consegue separar os maiores amigos. A Bíblia diz que o homem perverso, está falando do fofoqueiro aqui, que semeia contendas, que separa pessoas, que coloca a gente em apuro. Essa pessoa é um homem perverso, a Bíblia diz. É um homem perverso. E o homem perverso, já há consequências na palavra de Deus para a vida dele. A Bíblia diz que o homem perverso terá sérias consequências na vida. Agora, a fofoca pode até parecer uma fofoca pequenininha, mas ela tem um poder destruidor. Ela tem um poder de destruir relacionamentos, ela tem um poder de destruir negócios, ela tem um poder de difamar uma pessoa, porque a partir do momento que existe uma fofoca, a partir do momento que existe, sabe, uma inverdade, e um detalhe, não é tudo que se é falado, não é tudo que se é postado até na internet que se é verdade. Tem coisas que não são verdade, mas as pessoas não buscam averiguar. E como eu disse para uma pessoa esses dias, a partir do momento que você conhece alguém, você tem que se posicionar e dizer: olha, conheço fulano, isso não é do feitio dele. Semana que passou alguém me disse: olha, fulano falou tal coisa. Eu disse: conheço ele. Não iria falar isso. Não iria falar: ah, mas a fulana disse. Não, o fulano não iria falar isso. Você tem que entender que tem gente que é fofoqueira. Tem gente que é boca grande. E ela quer muitas vezes, sabe, inventar coisas, lançar palavras contrárias, separar amigos, desfazer laços, quebrar vínculos através da língua, através do maldizer. Então entenda, a fofoca divide, a fofoca prejudica e a fofoca esfria o amor. A fofoca esfria o amor. Porque a partir do momento que a gente sabe que uma pessoa falou mal da gente, mesmo que a gente perdoe aquela pessoa, nunca mais vai ser a mesma coisa. Eu tenho para mim isso. Porque perdoar e esquecer são duas coisas completamente diferentes. Eu perdoo, mas não esqueço. Por que Deus, ele, sabe, quando a gente perdoa alguém, Deus ainda, Deus nos deu a memória para que a gente continue a lembrar daquilo que aquela pessoa nos fez. Porque a memória, ela mostra a você que a relação com aquela pessoa não dá para ser mais a mesma. Não dá para ser mais a mesma. A partir do momento que ela quebrou a sua confiança, a partir do momento que ela difamou, a partir do momento que ela fez fofoca, ela quebrou algo. Ela quebrou algo não só no natural, mas no espiritual em relação a você. Então entenda uma coisa, não se trata apenas do que você diz, mas do que você permite ouvir. Porque o fofoqueiro, além dele estar errado, ele está, de alguma maneira, disseminando contendas, disseminando confusões, disseminando encrenca. E quem ouve de forma passiva, sem se posicionar, está também cometendo o mesmo erro do fofoqueiro. Então,
É que nem aconteceu comigo. Essa pessoa disse, fulano falou. E eu disse, não, fulano não falou. Por que eu tive que dizer fulano não falou? Porque eu conheço o coração daquela pessoa. Eu trafego no mesmo meio. E eu tive que dizer, não falou. Não falou, isso é uma inverdade, isso é uma mentira. Porque, sabe, é aquela coisa, me disseram, né? Me disseram tal coisa, aí eu achei tal coisa, eu pensei que era assim, mas olha o tanto de pontos de interrogação que cria com essa forma de falar, a pessoa deixa subentendido, né? E isso acaba abrindo caminho para várias interpretações. Ou seja, nós temos que ter cuidado, porque se nós estivermos falando de uma pessoa de caráter, mesmo que essa pessoa não seja uma pessoa de Deus, mas que seja uma pessoa de caráter, uma pessoa íntegra, mas ela não é da mesma fé, um exemplo, tá? Bem, Deus vai lutar a causa dela. Por quê? Porque ela não tem culpa daquilo que acusam ela, daquilo que disseminam. Entende? Então preste atenção. O que você tolera em segredo, mais cedo ou mais tarde, destruirá em público. O que você tolera em segredo. Então muitas vezes você ouve coisas, sabe? E que você não é capaz de se posicionar, você não é capaz de dizer, ei, não é por aí. Aquilo depois, por você não ter cortado, aquilo pode, sabe, ir a público, aquilo pode, de alguma maneira, trazer uma destruição para aquela pessoa, trazer uma perda, até para aquela empresa. Alguém começa a dizer, aquela empresa está mal nas finanças, e aquilo ali começa a correr no mercado, está mal de finanças, está falindo, está com problema. Daqui a pouco, quem investe naquela empresa, quem compra, não quer mais ir lá. Só que a pessoa que gerou toda essa fofoca, a pessoa que gerou toda essa conversa, essa pessoa, ela está agindo de forma errada. E não só agindo de forma errada, ela está abrindo portas para o mal agir na vida dela, porque a Bíblia diz que Deus abomina certos pecados, e um deles é o pecado da fofoca, da mentira, da invenção, da inveja, quando a pessoa fala demais, fala o que não sabe, fala o que não tem ciência. Ela ouviu falar, ela achou, mas não era aquilo. Toda injustiça é visitada por Deus. Toda injustiça. Você terá que prestar contas por cada palavra ociosa que falar. Então eu vou prestar conta por cada palavra que saiu da minha boca, assim como você. Cada um de nós vai prestar contas a Deus. E um detalhe, Deus pode perdoar um fofoqueiro, mas não vai isentar ele das consequências. Deus pode perdoar um fofoqueiro, mas não isenta ele das consequências. É claro que você pode tomar certas atitudes, claro que você pode você pode procurar justiça se alguém lhe difamou, certo? Porque alguns dizem assim, não pode fazer isso, não, é um direito seu. Só que tem certas coisas, sabe, que a justiça de Deus, eu posso dizer assim, é o aconselhável. Não, tem coisas que é melhor colocar na mão de Deus, porque Deus sempre faz justiça, sempre. Olha, eu posso lhe dizer por experiência própria, Deus sempre faz justiça aos seus filhos. A pior coisa que tem é você querer tocar naquilo que Deus colocou na vida de alguém. É querer tocar naquilo, sabe? É querer tocar. Por exemplo, a pessoa foi promovida no trabalho e foi Deus que promoveu ela. Aí estão lá atacando ela, invejando ela, dizendo que ela não é capaz para aquele cargo, que ela, na verdade, ela conseguiu aquele cargo porque ela é o tipo de pessoa que procura agradar todo mundo, ela é uma pessoa falsa e por isso que ela conseguiu isso. Foi Deus que abriu aquela porta, cuidado. Foi Deus que deu para aquela pessoa aquela oportunidade.
Foi Deus que está abençoando ela financeiramente. É Deus que deu aquele ministério para ela. Ou seja, aquilo que é Deus que faz, e você coloca a mão, é perigoso. O que você está falando, você está chamando. Então, se eu estou falando mal de uma pessoa, se eu estou criticando uma pessoa, eu estou chamando para mim. Eu estou chamando o quê? Eu estou chamando para mim o mal. Quando eu falo mal de uma pessoa, quando eu critico uma pessoa, eu estou chamando para mim aqueles espíritos imundos que estão ao redor buscando a quem possa tragar, eles estão entrando. Porque falar mal das pessoas, a Bíblia diz que é perversidade. E a perversidade atrai demônios. A perversidade atrai o que não é bom, atrai tristeza, atrai problemas para a alma. Você pode ter certeza de uma coisa, a pessoa que fala injustamente do outro, ela está atraindo, ela está chamando coisas para a vida dela. Antes de falar, pergunte a si mesmo, isso edifica? Será que o que eu vou falar vai edificar uma pessoa? Ou só estou querendo puxar assunto? Né? Isso é verdade? Porque essa coisa de, me disseram, eu acho, eu parece ser, isso não é de Deus. É verdade? E a terceira coisa, isso glorifica a Deus? Se eu falar isso dessa família, se eu falar isso desse pastor, se eu falar mal do meu patrão, se eu falar mal da pessoa que tem me ajudado até aqui, será que isso aqui está glorificando a Deus? Faça da sua boca uma fonte de vida e não de destruição. Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Espero que essa palavra tenha ajudado você, certo? Eu tenho visto, as pessoas parece que perderam o respeito umas pelas outras. Eu vejo gente que chega chorando para mim e disse assim, puxa, falaram mal de mim, né? Tão injusto, eu nunca falei nada dessa pessoa, essa pessoa agora está me atacando. Todo santo dia as pessoas me pedindo oração, porque foram metidas em fofocas, pessoas estão falando mal delas. Gente, não entre nisso, fale bem, ou até, se for para falar mal, não fale. E tudo aquilo que você precisa falar para a pessoa, fale direto para ela, ou fale para Deus. Amém? Eu entrego essa palavra ao teu coração, sei que é uma palavra de Deus para você. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91, e enquanto eu declaro o Salmo 91, quero pedir para você deixar sua curtida aqui nesse vídeo e compartilhar essa oração agora com 8 pessoas. Amém? Eu quero também dar um recado. Essa semana, toda semana, eu estou ainda assinando livros, né, daqueles que foram pedidos na outra semana. Eu estou assinando. Eu já estou há quase 2 semanas assinando o livro. Eu vou entrar agora na 3ª semana assinando livros. E quero pedir a paciência de cada pessoa, porque eu estou assinando cerca de 350 a 400 livros por dia. Já teve dias que eu assinei até mais, porque é muita gente que pediu e a gente está mandando, tá bom? Então, peço a paciência de todos. E se você não adquiriu ainda nosso livro, vá no nosso site. Esses aqui são os nossos 2 devocionais, eles são atemporais, você pode começar a qualquer tempo. Esse aqui é o Café com Jesus 1, que é um devocional, e esse aqui é o Café com Jesus 2. Olha só, ele é um livro extraordinário, vai te abençoar tremendamente. É uma palavra para cada dia, você pode ler 2, 3 devocionais também por dia, que vão edificar a tua vida, que vão te abençoar. Amém? Se você quiser adquirir, vá no meu site www.vinicius7.com.br. Eu também quero aqui agradecer aos nossos parceiros doadores que têm nos ajudado. Muito obrigado, que Deus te abençoe, que teus negócios prosperem cada vez mais, que o Senhor te honre mais e mais. Eu tenho falado que eu estou na televisão até quando Deus mandar, porque são valores altos que nós pagamos, tudo é mantido por nós e também pelos nossos parceiros. Não pegamos R$1 da igreja, nem um centavo, a igreja não nos ajuda com nada. E eu decidi isso. Por que eu decidi isso? Porque eu queria, de alguma forma, poder
ir para a televisão e não ser uma sobrecarga para a igreja. E então Deus colocou no meu coração, sabe, de eu começar na televisão, que Ele iria me abençoaria nos meus negócios, nos meus projetos, nos meus sonhos, e Ele iria prover. E o Senhor colocou também parceiros, pessoas que foram abençoadas pelo nosso ministério, e essas pessoas, Deus colocou elas no nosso caminho para serem como colunas, parceiros doadores, para que a gente continuasse evangelizando através da televisão. Tem muita gente através da televisão que não tem internet, às vezes aonde eles moram. Ou a internet pega fraco, ou às vezes não nos conhece também, é tudo isso, né? E através da televisão chega em muitos lugares. Esses dias eu vi, sabe, na rodoviária, as pessoas escutando o programa, já me passaram as pessoas escutando nas lanchonetes, né, de manhã cedo, porque é 5h45 meu programa na TV Bandeirantes. Então eu vejo que estamos cumprindo o ID de Jesus e tem sido maravilhoso. Se você quer ser nosso parceiro, vá até meu site, pegue informações de como ser um parceiro doador e, como eu disse, que Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe ricamente e poderosamente. E se não puder ser o nosso parceiro doador, ore por nós. Ore para que Deus continue nos abençoando, para que a gente continue sendo fiel, tá bom? Muito bem. E se você não é aluno da minha escola online, da Academia Kingdom Global, e ali nós temos já muitos módulos, inclusive tem módulos proféticos dentro da academia. Eu convido você a se tornar meu aluno. O link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site. Faça a inscrição, é uma escola online, 2 vezes por semana. Agora vai ter meses aí pela frente que vai ser 3 vezes por semana a academia. Então tem muita coisa boa aí para acontecer dentro da academia. Inclusive outras pessoas estão me ajudando dentro da academia. Vão começar a me ajudar, na verdade. E então vai ser enriquecedor, certo? Vai ser enriquecedor. E você que ama o profético, tem coisa muito boa vindo para a academia aí, ainda esse ano, tá bom? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Você permite eu orar por você? Já compartilhou aí com 8 pessoas? Se não compartilhou, quando encerrar, compartilha. Também quero pedir para você deixar sua curtida, lembra? Eu estou sempre dizendo, deixa a curtida quando entrar no vídeo, para que o YouTube mande para mais pessoas essa oração. Oremos agora em nome de Jesus. Espírito Santo do vivo Deus, nós te pedimos, encha-nos da tua presença, encha-nos da graça do Senhor, encha-nos do teu favor. Senhor, nós queremos ter mais fome pela tua presença, queremos ter mais fome pela tua palavra, queremos estar mais perto do teu coração. E te pedimos, santifica nossos lábios. Nos perdoe, Pai, toda vez que falamos injustamente de alguém, toda vez que saiu da nossa boca uma palavra negativa a respeito de uma pessoa, se a difamamos, se de alguma maneira, Senhor, fomos precipitados no falar ou fomos injustos, nós te pedimos perdão, Senhor. Pedimos que o Senhor santifique nossos lábios e santifique nossa vida, que da nossa boca saia pérolas, que da nossa boca saia aquilo que agrada a Deus, aquilo que glorifica o nome de Jesus Cristo. E pedimos, Pai, que neste momento o Senhor toque na vida de cada pessoa,
que tem sido injustiçada, toda pessoa, Pai, que tem sido difamada, toda pessoa, Pai, que estão de alguma maneira sendo duros ou sendo negativos em relação a ela ou estão a magoando. Senhor, nós perdoamos a todos aqueles que nos ferem e entregamos diante de Ti e te pedimos justiça, Pai, sobre toda injustiça. Em o nome de Jesus Cristo, entregamos o assunto, a causa nas Tuas mãos. Eu apresento a causa de cada pessoa que está aqui nessa oração, que tem sofrido injustiça, que tem sofrido com a maldade, com a inveja, com o ódio das pessoas, que o Senhor dê vitória a ela, Pai, no poderoso nome de Jesus Cristo. E eu quero profetizar 1000 vezes mais favor, 1000 vezes mais justiça, 1000 vezes mais aumento, crescimento sobrenatural sobre a vida dela, sobre sua casa, família e negócios. Oro também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. No nome de Jesus Cristo, receba a cura. Seja tocado pelo poder de Deus agora e que toda infecção, inflamação, dores rendam-se ao poder de Jesus Cristo. Eu oro por milagres de toda sorte. Eu oro para que a mão de Deus repouse sobre a tua vida. A mão de Deus repouse sobre a tua saúde. No nome de Jesus Cristo, seja tocado pelo Espírito Santo. Seja tocado pela mão de Deus, que o poder de Deus agora remova todo jugo espiritual, que todo ambiente pesado seja removido no poder de Jesus Cristo, que a presença de Deus entre aí. Espírito Santo de Deus, nós te celebramos e declaramos que o Senhor está no controle de todas as coisas, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Compartilhe agora essa oração. Você foi abençoado. Amém. Você foi abençoado. Que Deus te guarde e que Deus te proteja. Até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser.